Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a esse podcast, aqui esse novo podcast Delírios de Terapeuta. Eu sou Diego Falco. E eu sou Natália Lima, nós somos psicoterapeutas. Nós somos psicoterapeutas e vamos falar aqui, o intuito desse podcast é a gente falar sobre coisas que acontecem na clínica, coisas que você aí, que é uma pessoa que às vezes sofre com alguma coisa, tem alguma dificuldade, tem dúvida de como que é um trabalho de um psicoterapeuta, ou coisas que você tem dúvida sobre a vida também de um psicoterapeuta, às vezes pode ter. O podcast pode te ajudar com isso, né? Essa é a E ideia. lembrar que psicólogo também é gente, então não tem muita questão de misticismo e ele é um ser muito evoluído. Um ser evoluído, um ser suposto saber, Ai, dono de toda a Sim. verdade, e que é um ser assim inalcançável. Por aí vai. Exatamente. Perfeito. Então vamos começar a nossa pauta, Vamos começar. que é sobre a proposta de palestra. Como que isso acontece? Posso começar? Pode começar. Tá, já pode ir direto ao ponto? Então, Pode ir direto ao ponto. quando você que é ouvinte, que tá pensando, trabalha em alguma empresa e tá pensando em contratar um psicólogo para fazer uma palestra, como que vai funcionar isso e como que o seu psicólogo vai receber isso, né? Você chega lá, oi, tudo bem? Eu sou a fulana de tal, trabalho na empresa tal, tô pensando numa palestra assim, você consegue fazer? O psicólogo vai falar que sim, né? Se for Às vezes não, às vezes ele vai ver também se é um tema que ele se sente confortável em fazer, se ele tem um certo conhecimento, ou se precisa, às vezes, de uma certa investigação, né? Um certo estudo sobre aquilo, né? Sim, é que assim, sempre vai precisar um estudo prévio para você montar a palestra. É uma coisa que vai tomar um tempo dele, né? De certo modo, para preparar aquele conteúdo. Né? Exatamente. Só que você, fulaninho da empresa, você já precisa chegar com um projeto mais ou menos pronto para o psicólogo. Porque não adianta chegar e falar assim, eu quero fazer uma palestra do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é bem abrangente. Assim, a gente sabe que tem um tema específico que permeia o Setembro Amarelo, mas assim, você tá numa empresa e você vai falar qualquer coisa ali dentro? Qual que é o Não. contexto, né? O motivo de vocês quererem passar aquele conteúdo para os seus colaboradores, né? Por exemplo, né? E realmente acontecer alguma coisa que às vezes vocês sentiram a necessidade daquele conteúdo, tem alguma uma outra situação, qual mensagem também vocês gostariam de passar, porque dentro de um conteúdo em si a gente pode pegar de vários lados diferentes e a mensagem que a gente vai passar ali para a pessoa que está escutando pode ser bem específica também, né? Sim, né? Então é justamente isso. Você já pensa em um projeto mais ou menos pronto e você apresenta para esse psicólogo para ver se ele vai aceitar essa proposta ou não. Mas isso não significa também que assim, você fazendo essa negociação com o psicólogo, as coisas não precisam ser mudadas, né? Elas podem ser mudadas, aliás. E dependendo até mesmo do que o profissional te falar, às vezes até devem ser alteradas, pensando no melhor aí, da empresa, né? Pensando no melhor dos colaboradores e também pensando na característica daquele profissional que você está buscando, né? O que ele acha melhor, baseado na experiência dele e tudo mais. Né? Exatamente. E depois que. Aí tá, né? Você foi lá, entrou em contato, mostrou esse projeto, vocês dois conversaram sobre esse projeto, porque assim, você precisa estar disposto também a conversar com o psicólogo, né? Não é só mostrar e assim, você faz, né? Não é só uma resposta de sim ou não, né? Vocês têm que criar uma relação, assim, né? Uma negociação. E depois disso, provavelmente você vai falar assim, eu vou ver aqui com o pessoal da minha empresa e depois te dou uma devolutiva. E é muito importante também que tenha muito bem definido o tempo, né? Que vai ser essa palestra, se vai ser presencial ou se não vai ser presencial, porque tudo isso vai entrar na questão aí, até mesmo na questão de quanto o profissional vai cobrar, às vezes, pelaquela palestra, do que ele vai preparar para aquela palestra e tudo mais, e até mesmo, isso até é uma coisa interessante, de saber quem são esses colaboradores, né? Quem são as pessoas
que vão estar ali na palestra, qual é o nível, às vezes, educacional daquela população e tudo mais, porque para poder fazer a palestra de forma adequada, né? Tanto na questão da linguagem, do que fazer ali dentro e tudo mais. Então, quanto maior quantidade de detalhes você tenha sobre a sua empresa e sobre a sua necessidade, é muito importante que isso seja transmitido para o profissional quando você procurar ele, né? Sim, e todas essas questões entram na precificação também, né, do Isso. serviço do psicólogo, porque a palestra ela é diferente de uma sessão de terapia, né? Então ela não pode ser cobrada do mesmo jeito que uma sessão de terapia. Então eu acho que às vezes também tem esse desconforto de que assim, o psicólogo cobra um pouco mais caro, né? Só que ele precisa, por quê? Numa sessão de terapia, por exemplo, tem uma pessoa ali na frente dele, no máximo duas, três, né? Um grupo, né? Estamos falando de um psicólogo que atende num consultório clínico particular, né? Para uma palestra, em uma palestra, né, nesse contexto, são muitas pessoas ali na frente, precisa de um estudo prévio e além do estudo precisa de não falo num cronograma, não, mas tem que fazer o slide, né, para você Montar a seguir. apresentação. Exatamente, isso demanda mais do psicólogo. Então, o preço entra, né, por causa de todas essas coisas. Porque se a gente pensa até mesmo no valor da hora, né? Se a gente pensar assim que uma sessão é de 50 minutos, né, na terapia, só que o profissional gastaria às vezes uma sessão para fazer a pesquisa daquele conteúdo, para ver se tem um embasamento científico, para saber se não está falando bobagem, coisa nesse sentido. A gente está falando de mais uma hora e 50 minutos para fazer a preparação daquela palestra, né, daquela apresentação e tudo mais. E a gente está falando aí mais de uma hora de apresentação e às vezes de uma coisa pré ou depois, né, de às vezes dúvidas e tudo mais. Então são mais ou menos 4 horas, vamos pensar assim, que o profissional vai dispor, de 4 ou 5 horas que o profissional vai dispor. Isso numa palestra de uma hora, né? Sim. Vai dispor para poder se dedicar nisso, né? Então é realmente bem inviável ser um valor assim muito, muito baixo, né? Sim, e assim, você está sendo bem otimista na questão da pesquisa, né? Uma hora para pesquisa, porque é um pouco mais. Mas o psicólogo ele não vai considerar todos os exatos minutos para te mostrar o preço. Ele vai dar uma estimativa ali de quantas horas ele gasta e ele vai te dar um preço. Então, assim, não dá para ser uma sessão. Sim, né? o valor de uma sessão. Isso é muito importante porque dependendo do que você esperar, né, para você realmente não criar uma expectativa muito irreal, Uhum. né, disso, né, aonde achando que vai ser uma coisa super barata ou coisa assim, pode até ser, isso depende do profissional, são profissionais que às vezes estão começando e tudo mais, ou até sempre oriento para o pessoal que está começando às vezes fazer palestras gratuitas, mas isso muito mais da pessoa ir buscar, do profissional, né, e às vezes numa igreja, em centros que realmente às vezes necessitem de uma questão mais gratuita, né? Sim. Então, mas quando no caso uma empresa busca um profissional, aí claro que aí ele tende a cobrar mais, né? E assim, não, a empresa também, né, vai ter essa perspectiva de remunerar o psicólogo que vai estar ali trazendo uma informação para eles, né? Isso. Porque tem algum valor aquilo, né? Uhum. Então, tem todas essas coisas envolvidas. E aí, você fala pro psicólogo, né? Depois eu te dou um retorno. E aí que... Aí às vezes não retorna. Que ele não retorna. Mas aí, isso é importante, né? Isso até entra numa pauta que a gente quer falar depois também, sobre a questão de dar feedback, né? Então, é muito importante quando você entra em contato com um profissional, isso até serve tanto para a questão de palestra, ou seja, para a questão de buscar você sendo um paciente e tudo mais, de dar o feedback, né? Então, se eu entrei em contato por conta disso, tá? Assim que aquele profissional te respondeu, né? Responda de volta. Independentemente se ele já falou o preço para você e o preço é alto para você, ou sei lá, qualquer coisa, responda de volta. Pense numa conversa, né, onde você tem ali com aquela pessoa, você não vai ignorar aquela pessoa, né? Então responda, não, esse valor não dá para mim, ou achei muito. Tente, é possível negociações, né, de certo modo, em Sim. qualquer aspecto, seja na questão de valores ou de uma outra coisa também. Sim.
E estamos falando aqui também do mínimo de educação, né? Certo? Porque é muito chato, porque assim, você entra lá, entra em contato, o psicólogo te devolve, te dá ideias, né, do que você pode fazer e tal, aí você fala, tá bom, eu vou te retornar, e nunca mais retorna. Imagina o seguinte, se você vai numa entrevista de emprego... Mas isso as empresas já fazem isso, né? Então E aí... ninguém... Você já faz isso com o funcionário, vai fazer com o psicólogo também, né? Normal. Não, gente, eu acho que assim, é a questão de mínimo de educação mesmo. Retorne, mesmo pra falar assim, ó, obrigada. A gente não vai querer o seu serviço. Você vai falar isso de um jeito bonito, claro, não vai ser assim, não vamos querer não, né? A gente não vai ficar com o seu serviço, muito obrigada pela sua atenção. E é isso aí, Sim, sabe? exatamente. Porque daí você cria uma expectativa, querendo ou não, você cria uma expectativa no psicólogo, porque ele fica assim, que legal, né, isso, vamos fazer e tal. Só que daí ele nunca E às vezes ele já mais... começa a pensar em ideias, já começa a fazer, né? Então isso é uma coisa que pode ser legal, né? Então, eu acho para resumir assim, né? Eu acho que é bem essa questão de quando você entrar em contato buscando o trabalho, o serviço de um profissional, né? Um psicólogo, psicoterapeuta que queira, que você queira que fale sobre algum tema na sua empresa, coisas nesse sentido, que você tenha muito bem definido o que você quer, qual ângulo que você quer atingir e tudo mais, quem são os seus funcionários, né, o público, né, que ele vai acabar comunicando ali naquela palestra, naquela apresentação, o tempo também de palestra, se é online, se não é, e é isso. E depois de negociar, e lembrando que você pode negociar todas essas questões, sempre retorne. Eu acho que isso é muito válido. Para qualquer tipo de serviço, né? Um adendo para qualquer tipo de serviço, de prestador de serviço. Devolva para ele, dê o feedback. E é isso. E essas foram as nossas reflexões. E esses foram aqui os nossos delírios sobre esse assunto. A ideia desse podcast inicialmente é ser uma coisa realmente expressa sobre algum teminha específico. Quem sabe lá no futuro a gente faça uma coisa aí maior. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigado. Eu sou o Diego Falco. Eu sou a Natália Lima. E é isso. E esse é o Delírio de Terapeuta. Muito obrigado e até mais.